Tudo começou com uma mulher. O diabo enganou a mulher e ela quis ser como Deus. A mentira do diabo entrou na humanidade e a humanidade caiu em pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, a morte entrou no mundo por causa do pecado. E se não fosse por causa de Adão, a morte não teria entrado. Mas a Bíblia diz que por um homem, Adão, a morte veio. Gente, que beleza! 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, a Bíblia diz: em Adão, todos morrem. Olha, a Bíblia está falando da morte da alma, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Ou seja, o homem pode perder a vida eterna, mas o homem não pode perder a vida. A Bíblia diz que o homem pode perder a vida eterna, mas o homem não pode perder a vida. Em Adão, todos morrem. A Bíblia está falando da morte da alma, que é a separação do homem com Deus. Mas veja, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz: por um homem, Adão, a morte veio. Tudo começou com uma mulher. Um homem, Adão, desobedeceu a Deus. Por um homem, a morte veio, mas ressurreição dos mortos por causa do Cristo. Assim como em Adão, todos morrem, em Cristo, todos serão ressuscitados. Ou seja, assim como a humanidade caiu em pecado por Adão, a humanidade será ressuscitada em Cristo. Veja, os cristãos eles não precisam temer a morte, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, em seu corpo espiritual, já ressuscitou. Ou seja, a morte não pode mais matar porque o cristão já ressuscitou em Cristo. A Bíblia diz que somos plantados na semente de Cristo. E a semente de Cristo, ou seja, o corpo espiritual do cristão, precisa morrer para que o corpo carnal seja transformado. Ou seja, o corpo carnal do cristão, este corpo que o cristão tem, este corpo que o cristão habita, precisa morrer para que o corpo espiritual seja transformado. Porque a Bíblia diz que o corpo espiritual já foi transformado. Ou seja, o corpo espiritual do cristão, a semente de Cristo, já está transformado na glória de Cristo. Quem está em Cristo já ressuscitou. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que os cristãos não precisam temer a morte porque quem está em Cristo ressuscitou em Cristo. A Bíblia diz que a morte não pode mais matar o cristão, porque o cristão já está morto. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz que nós fomos salvos. Somos salvos, não por obras, mas pela graça de Deus, pela redenção que está em Cristo Jesus nosso Senhor, ao qual, diz a Bíblia, se glorie. Ou seja, a Bíblia está dizendo para o cristão: se glorie em Cristo, porque é por ele que você foi salvo. Ou seja, a Bíblia está dizendo para o cristão: se glorie em Cristo, porque é por ele que você ressuscitou. Portanto, se você é cristão, você já ressuscitou. Não temas a morte, porque a morte não pode mais te matar. Você já está morto em Cristo.